Amém. Senhor, recebe a nossa adoração, essa declaração de fé, de que estamos firmados e alicerçados no Senhor. A nossa esperança está em Cristo, a nossa fé firmada está em Cristo, Senhor. Nós colocamos tudo que nós temos, tudo que somos diante de Ti neste momento, consagrando uma pequena parte dos nossos bens ao Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, e declarando que a nossa fé não está firmada na riqueza, não está firmada no dinheiro, mas está firmada no Teu cuidado, no Teu amparo, na Tua redenção, Senhor. Abre o nosso coração neste momento, que o Teu Espírito venha com a iluminação que nós precisamos nesta manhã para encher o nosso coração da Tua Palavra e nos moldar conforme a semelhança de Cristo. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar aqui reunido com você nesta manhã. Que manhã deliciosa que Deus nos proporcionou, esse friozinho gostoso, que dá vontade da gente ficar abraçadinho, dá vontade da gente ficar pertinho um do outro. Um dia maravilhoso para estarmos juntos em comunidade, porque no frio, dois se esquentam, um sozinho passa frio. Então é bom ter você conosco aqui nesta manhã. Agora, na hora da proclamação da palavra, nós estamos na série Um Só Coração na Missão, e o nosso tema de hoje é a missão da reconciliação. A missão da reconciliação. E para meditar neste tema, eu convido você a localizar na sua Bíblia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18 e vamos até o capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Amém? Amados, a beleza da reconciliação. Reconciliação é uma palavra bonita. Reconciliar é algo que agrada aos olhos. Eu, por mais de uma vez, tive a oportunidade de receber casais que estavam com alguns desentendimentos, e depois de algumas conversas houve a reconciliação, e como isso trouxe alegria ao meu coração e também, claro, ao coração deles. Já conversei com algumas pessoas, com alguns advogados que trabalhavam com divórcio, e eles diziam que em alguns casos em que a conversa, até mesmo com o advogado, em que conseguiram fazer o casal desistir de se divorciar, mesmo não ganhando os honorários advocatícios, ele me contou que ficava mais feliz ainda por ver o casal reconciliado do que de ganhar dinheiro. A reconciliação é algo que nós gostamos. Nós gostamos de ver duas pessoas que não estão se dando bem quando elas fazem as pazes. Dois inimigos que se tornam amigos. Inclusive, no mundo da internet tem histórias e views e mais views de pessoas famosas que não se davam bem e depois se reconciliaram, e como isso deu audiência para esses famosos da internet, os influencers do YouTube, porque nós gostamos de ver reconciliação. Nós gostamos de ver algo que não estava dando certo e de repente o relacionamento foi
renovado. E esta segunda carta de Paulo aos Coríntios tem muito a ver com esse tema da reconciliação. Paulo teve um relacionamento muito intenso com a igreja de Corinto. Paulo visitou a igreja de Corinto pelo menos 3 vezes. Uma vez na sua fundação, Paulo fundou a igreja de Corinto, e depois, pelo menos, pelo que os estudiosos entendem, pelo menos mais 2 vezes, Paulo esteve com os coríntios. E Paulo também desenvolveu um grande relacionamento com os coríntios através das cartas. Os estudiosos entendem que Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Uma primeira carta que nós não temos acesso a ela se perdeu com o tempo. A nossa primeira carta aos Coríntios, que na linha do tempo seria a segunda carta. Inclusive na primeira carta aos Coríntios, Paulo menciona que já vos escrevi em carta, mostrando que ele já tinha trocado carta com os coríntios. Uma terceira carta que nós também perdemos, e essa carta, ela é conhecida na teologia como a carta severa, porque Paulo escreveu uma carta muito pesada, puxando a orelha dos coríntios. A igreja de Corinto deu bastante trabalho para o apóstolo Paulo. Esta terceira carta ficou conhecida como a carta severa por conta disso. Nós não sabemos muito o conteúdo desta carta, mas sabemos que era uma carta na qual Paulo foi muito, muito duro com os coríntios. E esta segunda carta aos Coríntios da nossa Bíblia, que na verdade seria a 4ª carta na cronologia. E esta segunda carta aos Coríntios, Paulo vai tratar justamente no início da carta da aflição do coração dele. Preste atenção nisso para entender o contexto. Da aflição que Paulo tinha no seu coração em não saber se os coríntios tinham recebido com o coração aberto a sua carta severa. Paulo amava a igreja de Corinto. Paulo amava essas pessoas. E ele queria que a carta dele, mesmo sendo severa, servisse para correção, como um pai corrige um filho quando o filho está por um caminho tortuoso. E Paulo, ele disse que quando ele chegou na Macedônia, ele não teve conforto, lutas por fora, tremores por dentro, não tivemos nenhum alívio, porque nós ainda não tínhamos as notícias de como os nossos irmãos coríntios tinham recebido essa carta severa. E Paulo relata aqui na segunda carta aos Coríntios que quando ele viu seu irmão Tito, Deus confortou o coração dele através da presença de Tito, porque Tito, quem levou a carta severa aos Coríntios, Tito se encontrou com Paulo e deu a boa notícia: os coríntios receberam de coração aberto a sua carta severa e se arrependeram dos erros que eles haviam cometido. E Paulo se deleitou nessa notícia e diz que Tito foi instrumento de Deus para conforto do seu coração, dando essa notícia de que os coríntios ainda tinham o apóstolo Paulo em autoestima e receberam de coração aberto a sua carta. Talvez este episódio tenha feito Paulo escrever bastante sobre essa questão, reconciliação. Paulo também estava receoso de que a relação dele com os coríntios fosse rompida por conta de uma carta severa. E ele percebeu que pelo agir de Deus houve a reconciliação dele com os coríntios. E aí ele escreve, depois de dizer esse alívio, depois de dizer que os coríntios receberam essa carta para a salvação, ele fala: olha, isso vem de Deus, isso é a reconciliação, essa é a obra que Deus quer para nós. E baseado nesse contexto da carta aos Coríntios, e aqui nesse texto que nós lemos, eu quero trazer 3 ensinamentos sobre o ministério da reconciliação que Deus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui com Paulo que nós fomos reconciliados com Deus. O início do texto que nós lemos diz: ora, tudo isso provém de Deus. Quando nós lemos um texto assim, para bom entendimento da palavra, a gente precisa se perguntar: tudo o quê? Tudo que Paulo falou anteriormente. E no versículo anterior é um versículo que você conhece. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aí Paulo vai dizer: tudo isso provém de Deus. Ou seja, essa nova criatura, esse renascimento de deixar
a velha natureza e assumir a nova humanidade em Cristo, tudo isso provém de Deus. Mas como isso provém de Deus? E aí ele vai dizer, provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Amados, qual é o oposto de reconciliado? O oposto de reconciliado é em desavença. O oposto de reconciliado é em desarmonia, é em inimizade. Se nós fomos reconciliados com Deus, Paulo está dizendo que o nosso estado original era em desarmonia com Deus. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. O pecado causou um mal e um estrago extremamente grande em toda a humanidade. Qual foi esse estrago? O pecado causou desarmonia entre nós e Deus. Mas por quê? Porque Deus, a palavra diz que Ele é santo, santo, santo. Ou seja, não há nada neste mundo que seja tão santo quanto Deus. E por conta da santidade de Deus, eu, com a minha natureza pecadora, não posso ter comunhão com esse Deus que é santo. Ou seja, eu estou em inimizade, eu estou em desarmonia com esse Deus. E o que eu, por mim mesmo, sendo um pecador em desarmonia, posso fazer para me reconciliar com esse Deus? A resposta é nada. Não há nada que nós possamos fazer para nos reconciliar com Deus, a não ser a obra de Deus, que Ele diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele explica, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Por isso que nós saímos do estado de desarmonia com Deus para o estado de reconciliados com Deus. Porque Deus em Cristo não olhou para os nossos pecados, mas em Cristo nos salvou e nos redimiu dos nossos pecados. Essa é a obra de Cristo. A obra de Cristo é uma obra reconciliatória. A obra de Cristo é pegar nós e Deus que estávamos em desarmonia e transformar essa desarmonia em harmonia. Saímos da inimizade com Deus e agora o resultado, somos amigos de Deus. Saímos da desarmonia com Deus e estamos em harmonia com Deus. Saímos da guerra, da rebelião contra Deus e agora estamos em paz com Deus. A obra de Cristo é uma obra reconciliatória. E preste atenção no verso 21, como é forte este versículo. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus Cristo, nunca pecou, santo, não conheceu o pecado. E olha que forte isso que Paulo diz. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado, para que através dele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que nós somos justificados por meio de Cristo, porque a obra é dele. Quem recebeu os nossos pecados na cruz foi ele. Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque lá na cruz recebeu o nosso pecado e o nosso pecado o separou de Deus. Da mesma forma que o nosso pecado nos separa de Deus, Cristo na cruz se separou de Deus ao receber o nosso pecado, porque Deus o fez pecado. E hoje nós somos justificados pela obra de Cristo, reconciliados com Deus. Você pode ter paz com Deus. Você pode ter relacionamento com Deus. Você pode ser amigo de Deus, não pela nossa capacidade de obedecer, não pela nossa capacidade de ser um bom cristão, mas pela obra reconciliatória de Cristo. Esse é o primeiro e mais importante ponto, porque essa é a mensagem mais importante da nossa vida. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia, que em Cristo temos paz com Deus, em Cristo somos reconciliados com Deus.
Só que Paulo vai continuar, depois de falar que Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo, ele vai dizer que ele nos deu o ministério da reconciliação. E ele vai usar uma palavra muito importante: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante oficial de um país, em outro país. Se nós recebemos aqui no Brasil, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, essa pessoa está oficialmente representando os Estados Unidos. E aqui é a mesma coisa. Se o embaixador do Brasil for aos Estados Unidos, essa pessoa vai estar oficialmente representando a nossa nação, o nosso país. E o embaixador representa em que sentido? Ele vai até o país, até outro país, numa missão diplomática, para promover o quê? Para promover interesses do seu próprio país. Isso é um embaixador. Representar outro país, o país de origem em outro país, buscando os interesses desse país. Quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, meus amados, isso é muito forte. Porque Paulo está dizendo o seguinte: Cristo não está mais aqui na terra. Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele não deixou de ter a sua presença representada aqui na terra. E como a presença dele vai ser oficialmente representada aqui na terra? Através de mim e de você. Por isso que nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Porque nós somos os representantes oficiais de Cristo aqui na terra. E qual é a nossa missão? Promover os interesses nossos? Não. Promover os interesses de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores. Nós temos essa missão que é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Um embaixador é uma figura de respeito, ganha bem também, né? As pessoas têm os embaixadores por autoestima. Ser embaixador de Cristo representa uma enorme responsabilidade, mas também um grande privilégio, porque Deus poderia deixar seus anjos como seus embaixadores aqui na terra. Mas não escolheu fazer isso, escolheu deixar eu e você aqui. De forma que todas as nossas ações, toda a nossa conduta, se não for para representar Cristo e promover os interesses do nosso Senhor, é em vão. São em vão as nossas ações. Não tem propósito nós vivermos aqui nesta vida se nós não promovermos os interesses de Cristo. Por isso que Jesus falou: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque a partir de agora, você é meu representante. Não é o seu interesse que importa, é o meu interesse que importa. E isso traz, como eu falei, uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio, porque é uma bênção sem tamanho nós sermos embaixadores de Cristo. Está ali na tela, em aspas, em nome de Jesus. Nós oramos, terminamos a oração falando em nome de Jesus, amém. Jesus disse: tudo o que vocês pedirem a meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Não é isso? Só que falar e orar em nome de Jesus, meu amado, não é uma fórmula cabalística para funcionar a oração. Nossa, esqueci de falar em nome de Jesus, não vai funcionar a oração. Não é palavra mágica. Falamos em nome de Jesus, amém, agora tem efeito. Isso é conto de fadas, não é oração. Quando nós falamos em nome de Jesus, e é isso que Jesus quis dizer, quando ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis, é nesse contexto e nessa ideia de ser um embaixador. Orar em nome de Jesus significa orar representando Jesus, significa orar como Jesus oraria. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos falando para Deus. Nós sabemos que essa oração o próprio Jesus também faria, e nós, como representantes de Cristo, estamos orando. Por isso que estamos falando em nome, não nosso nome, mas em nome dele que nós estamos falando. Nesse sentido
que Jesus fala: crendo, vocês receberão. Acontece que muitas das nossas orações não são orações que representam uma oração de Cristo. Nós falamos em nome de Jesus por falar, por costume, ou por acreditar que é uma fórmula cabalística. Mas nós perdemos muitas vezes a noção de que a nossa oração tem que promover os interesses de Cristo. É esse o contexto do em nome de Jesus. É no contexto de que somos embaixadores de Cristo. E uma vez que nós entendemos que fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo, e essa reconciliação nos transformou em embaixadores de Cristo, se nós somos representantes de Cristo aqui, e a obra de Cristo foi a obra de reconciliação, a nossa missão é a missão da reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar. E Paulo vai falar que esse ministério da reconciliação é dado por Deus no versículo 18. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu esse ministério da reconciliação para todos nós. A missão que Cristo teve aqui na terra de reconciliar consigo o mundo, com Deus, nós temos essa mesma missão. Já comentei isso em sermões anteriores. Quando Jesus, lá em João capítulo 20, está se despedindo dos seus discípulos, na grande comissão do Evangelho de João, ele diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o Espírito Santo. Ou seja, eu recebi uma missão do Pai, assim como eu recebi essa missão, a mesma missão eu estou dando para vocês, e para isso vocês não estão desmunidos, recebam o Espírito Santo. A missão de Cristo foi de reconciliar o mundo. A nossa missão é o ministério da reconciliação. E o que isso significa? Significa que nós somos as pontes que Deus quer usar para conectar as pessoas com Cristo. Nós somos os proclamadores, os embaixadores que vão dizer para as pessoas: nós estávamos perdidos, você estava perdido, morto nos seus delitos e pecados, mas por Cristo você pode ter paz com Deus. Essa ponte, esse levar a mensagem da reconciliação, proclamar para as pessoas que é possível ter harmonia, paz e amizade com Deus, é a nossa missão. Promover a reconciliação. Quando nós pregamos o Evangelho a uma pessoa que não conhece Jesus, essa pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, se converte, é salva. Nós somos instrumentos da reconciliação dessa pessoa com Deus. E eu te pergunto: você conhece pessoas que não estão reconciliadas com Deus ainda? Você conhece pessoas que ainda estão em inimizade com Deus? Você conhece pessoas que ainda estão em desarmonia com Deus? Você é chamado, eu sou chamado, nós somos chamados para promover a reconciliação com Deus dessas pessoas. Ministério dado por Deus. Olha que presente Deus nos deu. Deus nos deu esse presente. E Paulo vai dizer lá no final do texto que nós lemos, no capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Receber a graça em vão. Olha que pesada essa palavra. O que significa em vão? Em vão significa inútil, significa sem propósito, significa esforço sem resultado. E Paulo está dizendo que tem como a gente receber a graça em vão, ou seja, receber a graça inutilmente, receber a graça sem ter resultado nenhum. E dentro desse contexto, o que significa receber a graça em vão? É não assumir a missão da reconciliação, é não assumir o nosso cargo de embaixador de Cristo.
Quando nós não assumimos que somos embaixadores de Cristo e não vamos promover o ministério da reconciliação, nós recebemos a obra de Deus que nos reconciliou de volta com Ele através de Cristo, inutilmente, em vão, sem proveito nenhum. Porque aquilo que eu recebi eu não estou entregando, aquilo que me salvou eu não estou promovendo, aquilo que me deu vida eu não estou doando vida. Eu não sei você, mas eu não quero receber a graça de Jesus em vão. Eu quero que essa graça seja profundamente efetiva na minha vida. Sempre que a gente fala de esforço em vão, a gente fica um pouco revoltado. Trabalhei em vão, limpei a casa em vão, troquei o menino em vão, foi só por a fralda, ele sujou de novo, troquei à toa. Dá uma raiva essas coisas, né? Ninguém gosta de trabalhar em vão. Então, para as coisas do dia a dia, se a gente já fica revoltado de ter esforço em vão, qual é o peso de receber a graça de Deus em vão? Conseguimos medir esse peso? E Paulo termina aqui no versículo 2: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo isso para você, meu amado irmão, minha amada irmã. O dia da salvação é hoje. Se você está escutando essa mensagem e você não tinha noção de que esse estado do pecado era tão grave, de que nós estávamos em completa desarmonia com Deus, de que nós éramos inimigos de Deus, em rebelião com Deus, hoje é o dia de você ser reconciliado com Deus através de Cristo. Hoje é o dia de você parar de ter medo de Deus e passar a ter um relacionamento com Deus. Hoje é o dia de você receber essa paz de Deus e ser chamado de justiça de Deus. Essa salvação de Cristo é para você, e o dia da salvação é hoje. Mas se você já entendeu isso, se você já recebeu Jesus, se você já é salvo e tem convicção da sua salvação, quem sabe há muito tempo, o tempo oportuno ainda é hoje, e o dia da salvação ainda é hoje. Porque se você já recebeu essa salvação, você tem esse ministério da reconciliação, e hoje é dia de reconciliar alguém com Deus. Hoje é dia de ser embaixador de Cristo. Hoje é o tempo oportuno de nós proclamarmos a reconciliação com Deus. Hoje é o tempo oportuno de abraçarmos essa missão. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Guarde isso no seu coração. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, e abracemos esse ministério da reconciliação. Convido você para ficar em pé, e nós vamos cantar essa mensagem real, essa mensagem que Cristo nos deu, que os anjos cantam, mas a missão é nossa. Os anjos louvam, mas os embaixadores somos nós. Vamos proclamar que nós somos embaixadores de Cristo.
Amém. Estamos a serviço do nosso Rei. Amém? Que Deus nos abençoe com essa missão. Temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Se sim, eu vou pedir para você fazer um sinal com a sua mão. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Sua presença nos alegra muito. Volte sempre que quiser e puder. Seja muito bem-vindo. Mais alguém? Amém. Estamos finalizando o nosso culto. Temos rápidos recados para a comunidade. Semana que vem estaremos em conferência, como essa mulher maravilhosa disse aqui na frente. Essa conferência é para quem? Para mim. Essa conferência é para mim, para nós. Todos nós somos chamados para a nossa conferência. Por conta da conferência, você que está nos acompanhando em casa, nós não teremos transmissão do culto na semana que vem, nem de manhã, nem à noite. Só teremos o culto aqui. A missionária Ariadna vai pregar de manhã e à noite, e por conta do conteúdo da conferência não estará sendo transmitido o culto. Então você que nos acompanha de casa, se puder, venha participar conosco e nos abençoar também. Todos estão convidados para participar do nosso café da manhã. Nós teremos o café da manhã aqui no Salão Social e logo mais às 10h30 a nossa escola bíblica dominical. Temos também um recado, um aviso: o Círculo de Mães em Oração vai se reunir no dia 25 às 15 horas no Central Park, Rua Mário Suave, 810. Mais informações com a nossa irmã Terezinha. Hoje à noite temos cantina missionária, temos cantina em prol da nossa conferência missionária. Então você já vem para a igreja, não precisa jantar em casa, porque tem janta depois do culto. Depois do culto a gente desce ali para o nosso espaço de convivência e você vai ter um delicioso hambúrguer para você jantar essa noite em prol da nossa conferência. Amém? Vamos orar mais uma vez, nos despedindo deste momento de culto e pedindo a companhia bendita do Senhor ao longo deste dia. Senhor, nós estamos aqui com o coração abertos para abraçar essa mensagem e essa missão, Senhor. Estamos a serviço do nosso Rei, somos embaixadores de Cristo e nós queremos abraçar esse ministério da reconciliação, Senhor. Faz, Senhor, de cada um de nós servos cristãos que de fato representem Cristo aqui na terra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor prospere, Senhor, frutifique a tua igreja, Senhor, que através da nossa pregação, através da nossa missão de fazer discípulos, o teu reino aqui na terra cresça, Senhor, no nome de Jesus. Nos acompanha agora no café, na escola dominical, no culto da noite, durante todo esse dia, debaixo da tua companhia, debaixo do teu paternal cuidado, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Receba a bênção, que a paz que excede todo entendimento guarde a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Que o amor infinito de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com toda a nossa família, com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.